a gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Olá! Que bom que você veio! Essa é a TV Lima Júnior, o seu canal de estudos. Eu sou Lourdes Souza e hoje vamos falar sobre a evolução da Terra, os fenômenos geológicos. Assista a videoaula de hoje e responda na plataforma de estudos. O que explica o fato de, no Brasil, não ocorrerem terremotos de grande intensidade? Na sala germinal, responda ao exercício online. Crosta em movimento. Em dezembro de 2014, após o tsunami, a população mundial passou a questionar os motivos que influenciam a ocorrência de fenômenos naturais. Esses fenômenos são causados por mecanismos internos do planeta associados aos movimentos das placas tectônicas. A deriva continental. No início do século XX, o cientista alemão Alfred Wegener desenvolveu uma teoria chamada deriva continental. Segundo essa teoria, os continentes atuais se originaram de um outro chamado Pangeia. Wegener chegou a essa conclusão após analisar a costa leste do continente sul-americano, que parecia se encaixar na costa oeste do continente africano. De acordo com essa teoria, até uns 200 milhões de anos atrás, no período permiano da Era Paleozoica, havia apenas um único bloco de terras emersas chamado de Pangeia, um supercontinente, e um único oceano chamado de Pantalassa. No período Triássico da Era Mesozoica, esse único continente começou a se fragmentar, a se quebrar em outras placas, dando origem a dois supercontinentes, Laurásia e Gondwana. No período Jurássico da Era Mesozoica, a movimentação das placas que formavam a Gondwana voltou a se quebrar e a ter um afastamento lento, se dividindo no que chamamos hoje de América do Sul, África, Antártida, Austrália e Índia. Ainda na Era Mesozoica, no período Cretáceo, começou a formação do Oceano Atlântico. No período Terciário da Era Cenozoica, outras fragmentações e também junções deram origem aos atuais continentes. Teoria das placas tectônicas. Após a morte de Wegener, outros cientistas retomaram os estudos e na década de 1960, essa teoria foi confirmada por sua sucessora, a chamada Teoria das Placas Tectônicas. De acordo com a teoria das placas tectônicas, o planeta Terra está dividido em 52 placas, sendo 14 principais e 38 menores. É responsável por diversas transformações e fenômenos que ocorrem na crosta terrestre, como a junção ou separação dos continentes, formação de montanhas e vulcões e terremotos. Por que as placas se movimentam? Os movimentos realizados pelas placas tectônicas ocorrem em virtude das altas temperaturas existentes no interior da Terra. As placas se movimentam sobre a primeira camada do manto que chamamos de atenosfera. A crosta terrestre encontra-se sobre o manto, camada da Terra composta por magma. O intenso calor provoca a movimentação circular do manto em correntes de convecção. Esse movimento convectivo transfere calor do núcleo, camada mais interna da Terra, para as camadas mais externas, provocando a movimentação das placas, levando à junção ou à separação dos continentes. Classificação dos movimentos das placas tectônicas. Os cientistas classificam os movimentos das placas tectônicas em duas formas diferentes, chamadas de movimentos orogenéticos e epirogenéticos, ou simplesmente orogênese e epirogênese. Orogênese
é quando os movimentos tectônicos ocorrem horizontalmente, são responsáveis pela formação de cadeias montanhosas. Orogênese, oro, montanha, gênese, formação. Além das cadeias de montanhas e dobramentos no relevo, a orogenia também é responsável pelo surgimento de falhas geológicas. A orogênese costuma acontecer em uma velocidade elevada em comparação às outras transformações terrestres e ocorrem sempre em terrenos ou regiões geologicamente recentes, por isso instáveis. Já a epirogênese é caracterizada por movimentos lentos de subida e descida de grandes áreas da crosta terrestre, ocasionando regressão e transgressão marinha e terremotos. Quando esse deslocamento vertical ocorre para cima, é chamado de soerguimento, e quando é para baixo, é chamado de subsidência. Ao contrário da orogênese, a epirogênese ocorre em formação geologicamente antiga, estável. É mais frequente em áreas continentais, longe das bordas das placas tectônicas. Limite das placas tectônicas. Correspondem às zonas de encontro entre as placas, ou seja, são as fronteiras ou margens das placas nas quais ocorre intensa movimentação, como atividades sísmicas e vulcanismo. De acordo com a movimentação das placas tectônicas, os limites entre elas podem ser divergentes, as placas se separam, ocorrem quando duas placas se afastam uma da outra, ocorre geralmente no fundo dos oceanos e formam as chamadas dorsais meso-oceânicas. Também pode ocorrer nos continentes, promovendo atividades vulcânicas ou vales em rift, como os observados no Mar Vermelho e no Golfo da Califórnia. Convergentes. As placas se chocam. Há 3 possibilidades. Oceano-oceano. Duas placas se chocam, nesse caso, a placa oceânica menos densa irá dobrar até formar vulcões ou ilhas vulcânicas. O Japão é um exemplo de zona formada por esse tipo de convergência de placas. Oceano-continente. Quando uma placa oceânica colide com uma placa continental, a oceânica sofre subducção, ou seja, mergulha sobre a continental, uma vez que é mais densa que a placa continental. A Cordilheira dos Andes é um exemplo desse fenômeno. Continente-continente. A placa continental bate frontalmente com outra continental. A consequência desse tipo de colisão é a formação de cadeias de montanhas. O Himalaia é um exemplo de formação deste caso. E, por fim, transformante. As placas se atritam. Ocorrem quando as placas deslizam uma ao lado da outra em direções opostas. Um grande exemplo do movimento transformante ocorreu entre a placa do Pacífico e a placa norte-americana, resultando na falha de San Andreas, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Consequência dos movimentos tectônicos. Os locais em que se dá o contato entre as placas são marcados por fenômenos como a separação dos continentes, a formação de montanhas, os dobramentos modernos, os abalos sísmicos e os vulcões. Os terremotos ou abalos sísmicos são vibrações na crosta terrestre causados pelo movimento das placas tectônicas. A descarga de energia produzida no foco sísmico ou hipocentro propaga-se sob forma de ondas sísmicas. A propagação dessas ondas provoca vibrações nas rochas que se rompem repentinamente e geram grande impacto no epicentro, que é o local mais perceptível no ponto da superfície terrestre próximo ao foco do atrito, do hipocentro. Suas ocorrências em áreas muito habitadas provocam a morte de muitas pessoas e as transformações das paisagens. Um terremoto na crosta oceânica pode levar ao deslocamento de uma grande massa de água do oceano, gerando um tsunami. Todos os dias ocorrem milhares de pequenos terremotos que não são percebidos pelos seres humanos, somente pelos aparelhos sismógrafos.
A intensidade e a força de um terremoto podem ser medidas por dois tipos de escala. A escala Richter varia de 0 a 9 pontos, mede a força e a intensidade da destruição de um terremoto. E a escala de Mercalli, que varia de 1 a 12 pontos, mede a consequência do abalo sísmico em construções e objetos. Os vulcões. A maioria dos vulcões terrestres tem origem nos limites das placas tectônicas. À medida que o magma sobe através de zonas de fratura na crosta terrestre, pode eventualmente ser expelido na superfície na forma de rochas, gases, lavas e cinzas em um ou mais vulcões, ocorrendo aí o fenômeno do vulcanismo e também a erupção do vulcão. A erupção de um vulcão pode resultar num grave desastre natural, por vezes de consequências planetárias. A principal região da Terra em ocorrência de terremotos e vulcanismos é o Cinturão do Fogo, também chamado de Círculo do Fogo do Pacífico, que reúne as cordilheiras montanhosas que contornam as costas oeste da América, leste da Ásia, incluindo diversas ilhas como o Havaí e o Japão. De todas as áreas sujeitas a terremotos no mundo, o Japão e os Estados Unidos são os mais bem preparados para enfrentá-los, visto que eles investem muito em tecnologia e treinamento da população para se proteger durante as ocorrências de sismos e de vulcanismo. E o Brasil? Todo o território brasileiro está assentado em uma única placa tectônica, a sul-americana, e estamos bastante longe das zonas de contato das falhas, o que nos garante estabilidade tectônica. Logo, não temos vulcões ativos nem terremotos de grande impacto. Ficou curioso? Alguns sites para você se aprofundar sobre vulcanismo e terremoto em tempo real no Brasil e no mundo. No YouTube, assista pelo NASA TV ou Painel Global, Monitor Global e Apolo 11. Todos esses canais vão te mostrar imagens de monitoramento em tempo real via satélite. Bons estudos!